Salve, salve! Boa noite, engenheiros, arquitetos, designers e todos os entusiastas da engenharia e tecnologia do meu Brasil. Então aí ao vivo mais uma vez no canal Engenharia e Tecnologia Sem Fronteiras. E o tema de hoje muito especial, vamos falar de produção mais limpa. Vamos dar boa noite aí. Renatão, salve, salve, boa noite. Apresenta aí o nosso convidado especial da noite, Renato. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Estamos aí em mais uma live semanal, então, né? Mais uma meia hora aqui para a gente discutir um pouquinho aí sobre as tendências, as informações, as novidades aí da engenharia e da tecnologia. Como você falou, estamos aqui com o Cláudio, né? Grande Cláudio, que já é vamos dizer assim, um veterano do nosso canal aí, das nossas lives, né? Grande parceiro. Seja bem-vindo, Cláudio. Valeu, pessoal. É um prazer estar aqui novamente. Obrigado pelo convite, Renato, Fernando. E, colegas, vamos aí bater aquela bola para falar sobre o que é essa produção mais limpa, né? Vamos nos atualizar, vamos discutir, vamos trocar umas figurinhas, que é sempre importante. Pois é, Só Claudião. lembrando que o Cláudio, né, na verdade, ele não é um parceiro, já é figurinha carimbada, né? Já é membro integrante dessa trupe aqui. Super trunfo, né? Pois é. Boa. Claudião, o tema de hoje ele é muito interessante, ele é bem atual, vamos dizer assim. Quando a gente fala de produção, na verdade, isso vem dos primórdios da humanidade, né? Mas a gente, com o passar dos anos, com o passar do tempo, aí a gente teve muitas tecnologias, né? Tem sempre aquela máxima, né? Os períodos de guerra dão aqueles booms de avanços tecnológicos, né? Tem tanta coisa que acontece aí, vamos dizer assim, o avanço da computação, o avanço aí dos sistemas computacionais, automação, tanta coisa vem trazendo aí, aportando tantas novidades aí para o âmbito de produção, para o âmbito produtivo, né? Antes de você começar, Claudião, falar para nós aí o que vem a ser essa tal dessa energia, já ia falar de energia mais limpa, essa produção mais limpa. Calma. Essa produção mais. A energia tem muito a ver com produção, né? Não tem produção sem energia, né? Mas não necessariamente limpa, né, Claudião? Eu venho com uma definição aqui. Eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo aqui, o Claudião, o Renatão, muita gente já passou pelo Senai, né? O grande Senai aí que traz tanto apoio para a produção no Brasil, né? E o Senai ele tem uma definição para a produção mais limpa. O Centro Nacional de Tecnologias Limpas do Senai, ele traz a seguinte definição, que produção mais limpa é a aplicação contínua de uma estratégia econômica, ambiental e tecnológica integrada aos processos e aos produtos, a fim de que possa conseguir aumentar a eficiência no uso de matérias-primas, água, energia, através de não geração, minimização ou reciclagem de resíduos gerados em um processo produtivo. É uma baita definição, hein, Claudião? Agora a bola tá contigo. Quase escorreu uma lágrima, mas olha, realmente é uma definição muito completa. Mas, se a gente for pensar assim, por que criaram a produção mais limpa, hein? É daí que vem todo um pensamento bem generalista, porque, na verdade, se você for falar hoje, nada mais, nada menos, a produção mais limpa, ela é uma ferramenta de uma gestão empresarial, uma gestão ambiental empresarial, né? Então, eu até acho que sempre falo assim que a produção mais limpa, ela é uma gestão de qualidade total, porque, na verdade, as empresas não pensam apenas naquela qualidade total de serviço e produto, mas pensam desde da matéria-prima, dos recursos da matéria-prima, até realmente a chegada no cliente. Mas um pensamento meio logístico, mas pensando em cada fase, né? Em cada fase. Então, essa ferramenta de gestão ambiental assim, empresarial, ela tem um objetivo, ela tem um porquê, né? Por que será que as empresas estão querendo fornecer ter esse tipo de ferramenta no dia a dia? Nada mais, nada menos para se engajar a um desenvolvimento sustentável e também a um fator de competitividade. Porque hoje
todo mundo quer arrancar o frango da boca do outro, né? Não colocar assim, Ô Claudião, você tá vendo aí atrás de mim as imagens aí, eu e o Renatinho caminhando lá pela China. Então eu ia te pedir para ficar um pouco mais no clima, ao invés de arrancar o frango da boca do outro, pode ser o flango? Pode. Então, mas nada mais, pessoal, nada menos do que realmente é o quê? Competitividade e o desenvolvimento sustentável, que é basicamente aquele tripézinho que a gente já sabe, sociedade, ambiente e toda a parte tecnológica envolvendo a parte econômica. Então, se os três não andarem juntos, não é sustentável. E quando a gente fala desse aspecto, Claudião, você colocou aí a questão, né, muito inerente ao planejamento, a tudo que envolve a organização em si, a companhia, a empresa que está envolvido aí com esse processo, com essa, vamos dizer assim, com esse conceito de produção mais limpa. Mas a gente poderia dizer que hoje as empresas buscam se adequar a uma produção mais limpa, face a um ambiente onde eu tenho ali a busca por uma qualidade de produção maior, por um posicionamento de mercado melhor, seria assim, com uma intenção de melhorar processos no fim de qualidade mesmo do que eu vou entregar para o meu consumidor? Ou seria mais assim, olha, eu tô obrigado, porque se eu não entrar nessa onda, eu tô perdido, porque tem aí as questões da ONU, as ODS, as metas, vamos dizer assim, a Agenda 2030, né, todo esse, vamos dizer assim, esse balaio de coisas, de situações que às vezes pode colocar as empresas como obrigadas a se ver nesse cenário. Como que você vê isso? Porque, na verdade, Fernando e colegas, o fator de competitividade realmente obriga você a ter uma qualidade total. Agora, você fala assim, eu posso buscar minha qualidade total através dos programas de ISO, não é verdade? Sim. Ou de vários programas de certificação que tem por aí. E isso já é competitivo, porque isso obriga hoje em dia no fator cliente-fornecedor, essa relação, de ter essa melhoria nos produtos fornecidos ou recebidos ou vendidos, né? Então, isso já é um fator de competitividade. Mas aí vem esse contexto, vou colocar essa metodologia produção mais limpa, que foi criado um programa das Nações Unidas, exatamente para até estar num patamar maior ainda do que as ISOs, do que a certificação. Porque ela vai buscar uma qualidade total, mas de todo o sistema. E sistema até que a gente não leva muito em consideração num dia a dia de fábrica normal. Eu não vou pensar, às vezes, na qualidade da energia recebida do sol. Eu nunca vou pensar nisso, né? Eu não vou pensar na qualidade da água que eu estou utilizando no meu processo, às vezes, né? Então, e isso a produção mais limpa vai levar em consideração. Porque ela vai fazer o quê? Eu vou aumentar a eficiência dos recursos que eu vou utilizar. Quando a gente fala de aumentar a eficiência, tem dois aspectos, né? A gente pode estar tratando tanto da minimização dos resíduos ali, das emissões, sim, como também da reutilização deles, né? Porque muitas das vezes a pessoa acha que fazer vamos dizer assim, uma produção mais sustentável, mais limpa, é só eu evitar a emissão ou evitar os resíduos. Não, muitas das vezes eu posso transformá-los, reaproveitá-los também em um outro processo, né? Então, exatamente como até você falou eu lembro até que você falou de toda aquela definição do Senai. O fato, às vezes, de você se preocupar com a matéria-prima, com a água, com a energia, com a não geração, às vezes, de resíduo, né? A minimização disso, ou até, se eu vou produzir resíduo, que é uma coisa que é meio inerente, às vezes, ao processo, qual vai ser a reciclagem desse resíduo, né? Dentro do processo produtivo. Então, tudo isso vai ser considerado. Então, isso aí eu acho que foi realmente uma estratégia mesmo, de cunho bem ambiental, né? Para que a empresa fale, olha, eu estou pensando muito além do que simplesmente uma qualidade normal da empresa, né? Vamos colocar aqui
a produção mais limpa, assim como aconteceu nos processos de qualidade, né, que a gente conhece aí a história da qualidade, que veio com a melhoria da qualidade, aí tivemos as ferramentas da qualidade, o controle da qualidade, a gestão da qualidade, que depois se resumiu ali na, vamos dizer assim, né, na gestão da qualidade total, que engloba esses principais pilares aí, né? Podemos dizer que a produção mais limpa também faz isso, né? Porque ela pega não só, como você bem citou, a sustentabilidade, essa questão da qualificação, né, de matéria-prima e de fornecedores, mas também a logística reversa, que é bem isso que você está colocando, né? Esse último pilar a gente pode, vamos dizer assim, colocar ele dentro da logística reversa, né? Que todo mundo fala, eu me preocupo com a logística reversa. Peraí, mas e o que está antes, o que está durante e o que está após, né? Que também pensar só em logística reversa... Colocar o band-aid numa ferida, né? Não resolve o problema do machucado, né? Porque às vezes a gente fala tantas vezes dentro do parque de máquinas, a gente fala tanto de manutenção corretiva, preditiva e preventiva. Então, mas dentro desse parque de máquinas, ou dessa produção, ou de serviços, de produto ou de serviços, existe também uma gestão ambiental preventiva, né? Quem cuida dessa gestão ambiental preventiva é a produção mais limpa, né? E ela vai utilizar para esse cuidado, esse cuidar da gestão ambiental preventiva, umas coisinhas que nós dominamos um pouco. Tecnologia, né? Usa matéria-prima realmente balanceada, daqui a pouco a gente vai dar alguns exemplos muito reais sobre isso, mas a tecnologia também é muito utilizada para essa prevenção. Ô Cláudio, hoje como E é que a uma gente coisa tá no- interessante, né? Só fazendo um parênteses aqui, esse é um termo que, por mais que a gente fala agora na atualidade, né, e a gente traz, ele é antigo, né? Ele foi utilizado inicialmente lá em 1989 pela UNEP, né? Então, para quem não sabe, quem não conhece, a UNEP é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né? Então, ele já traz essa associação lá de 1989 e começou a, vamos dizer assim, a ter uma crescente, né? Então, esse é um programa que já é um programa antigo, né, das próprias Nações Unidas, como o Cláudio bem colocou, as Nações Unidas, elas trazem uma série de cenários, né, para nós, inclusive participaram lá, vamos dizer assim, né, encabeçando, trazendo os países juntos para as metas do milênio, que é a famosa Agenda 2030, né, ou 2030, que trazem ali os ODS, né, que são os objetivos ali de desenvolvimento sustentável. E aí, é como o Claudio colocou, né, essa questão da produção mais limpa, ela, querendo ou não, ela favorece uma série de situações. Ela pode transversalmente, né, favorecer, contribuir para a erradicação da pobreza, né, para a condição de família, porque você começa a evitar desperdício. Você começa a trabalhar, né, para evitar essa condição de, vamos dizer assim, eu tenho um produto e não tenho subprodutos, né? Pelo contrário, o que são os subprodutos que você consegue explorar, né? Que você consegue trabalhar. E aí você consegue ter uma melhoria, né? Não só nos conceitos de green building, mas você tem, por exemplo, lá no ODS número 6, que fala de água potável e saneamento. Poxa vida, a indústria de papel e celulose é uma das indústrias que mais consome água para fazer aquele papel lá. O branquinho e o reciclado gastam muita água. E água de qualidade, né? E água de qualidade. Isso que é o ponto, né? Aí é o que vocês falaram, você tem energia limpa e acessível. Aí você fala, pô, energia limpa é o mundo utópico dos unicórnios de asas reluzentes, que você tem toda a energia renovável e limpa. Mentira! Porque se você pega energia fotovoltaica, você vai ter que descartar bateria, você vai ter que descartar componente, vai ter que descartar silício num determinado momento. Né? E não é uma coisa que você fala assim, vou reciclar vidro, não, vou reciclar silício, né? Não dá para falar a mesma proporção, né, Cláudio? E você que nos acompanha aí toda semana já deve ter percebido que não é a primeira vez que o Renatinho cita os unicórnios reluzentes. Nós teremos uma live para falar sobre os unicórnios reluzentes, tenho certeza. É uma live tecnológica que vai entrar na próxima, né? Exatamente. Agora, uma pergunta que fica assim, se um aluno nosso que está numa empresa
e ele começa a ver nós falarmos, por exemplo, sobre a produção mais limpa, e ele perguntar, poxa vida, será que fica muito caro eu implantar isso aonde eu estou trabalhando, né, na minha empresa, ou no serviço que eu estou fazendo? Pensa numa similaridade, às vezes, de uma implantação de um ERP, de um sistema de controle, de integração, envolvendo departamentos de informação. É uma coisa que realmente vai impactar, né? Vai impactar porque você precisa fazer toda uma avaliação de todo o seu processo. Você vai ter que fazer um fluxograma, como nós engenheiros estamos acostumados a fazer, para ver realmente todo o caminho, né, alternativo. Eu vou ter que fazer o quê? Isso é uma parte que pega. Convencer um colaborador ou um nosso empregado a realmente a encarar aquilo, por exemplo, uma graxa que está no chão, como sendo uma situação extremamente nociva à produção mais limpa. Não porque está sujando o chão, não, por causa do desperdício. Exato. De certa forma, a gente pode dizer que é muito similar do que o que acontece com uma empresa que vai passar por uma certificação ISO, de fato, né? Naquele primeiro momento tem aquele impacto, aquele choque, né? Todos os colaboradores ali preocupados, será que eu vou receber não conformidade? Será que a minha área vai tomar porrada? Será que não? Pá, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir tocar os meus processos aqui da maneira que eu toco rotineiramente ou não? Vou ter que mudar alguma coisa? No primeiro momento é aquele impacto, né? Mas depois, quando há uma conscientização, quando se percebe que isso é em prol, não apenas de uma modinha para atender aí uma modinha de mercado, não, é algo que vai trazer benefício para a produção em si, que vai trazer ganho para a companhia em si, aí que o cara toma ciência e fala, opa, o negócio joga a meu favor, né? É bem por aí, né? Mas o grande problema, desculpa, Renato, mas o grande problema é assim, ó, eu vou citar só 3 tópicos. Eu vou fazer um tratamento dos meus afluentes. Eu vou me preocupar com o resíduo sólido que eu vou gerar. Eu vou preocupar com aquilo, a quantidade de CO2 que eu vou emitir para a atmosfera. Só vamos colocar de multa que eu posso tomar por um órgão regulamentador, tipo CETESB e tal, isso vai impactar no meu custo, do meu produto, né? Então, se vai impactar no custo, a produção mais limpa, ela vai estar totalmente ligada a um fator de custeio, né? É um custeio gerado mesmo pela condição produtiva. Então, virou, então, a produção mais limpa, então, uma situação econômica mesmo, né? É um fator econômico realmente de controle da eficiência pelo controle econômico, isto é, de não gastar aquilo que você não, além daquilo que você pode fazer, né? E esse é um dos ODS também, né? O 12º ODS da ONU, ele fala justamente isso, consumo e produção responsáveis, né? É bem isso, que é como vocês falaram, já era uma métrica normativa dentro da indústria, né? Eu lembro que uma vez eu estava numa aula de elétrica, e uma vez questionaram, né, o professor instigando a gente, falou, né, vocês sabem por que o Brasil gasta bastante eletricidade? Né? Por que a gente usa bastante eletricidade e não tem essa preocupação em economizar eletricidade? Porque a gente tem abundância de água. Aí ficou todo mundo parando, né, para pensar isso lá em 2006, 2007. Aí ele falou assim, como nós temos água em abundância, nós temos geração de eletricidade em abundância. Então a gente não se preocupa com o consumo responsável. A gente desperdiça. Com certeza. A gente desperdiça água potável, a gente desperdiça energia, a gente desperdiça insumos. Isso é na nossa casa, isso é na empresa. No momento que você encontra a escassez, você começa a descobrir que você consegue fazer mais com menos. Né? Então você consegue ter uma toada mais responsável. Né? E aí, vou aproveitar o seu gancho, Renato, e vou falar uma frase que eu gosto muito de Odum. Odum foi um dos maiores ecologistas do Brasil. O pessoal do Brasil, não, desculpa, ele é americano, mas do mundo, né? Então, o pessoal até rotula ele como sendo o pai da ecologia. E ele fala uma frase muito assim que vai de encontro com o que você acabou de falar. O futuro pertence a quem não tem mais.
mas aquele que faz mais com o que tem, né? Exato. E aí, em função dessa grande frase do Odom, é que ele falou assim, bom, produção mais limpa, beleza, tal, e como que eu vou medir cada situação, cada processo, como que eu vou medir qual vai ser a moeda de medida, a dimensão para eu medir essa implantação da produção mais limpa, né? Aí entra aquilo que nós chamamos de contabilidade de energia. Isso é fantástico, né? Porque é aí que eu vou medir, por exemplo, a Mercedes, vou aproveitar e falar de alguns exemplos, a Mercedes Eles já vão faz isso mandar, há eles vão alguns mandar anos. uma, eles vão mandar uma para você amanhã só pelo Merchan. Ah, é? Então vai ter mais. Eu acho que daqui a pouco eu vou ter que receber também da Natura, né? Esses caras que realmente vai da Braskem. Então, vem que venha, né, meu? Né? Mas, realmente, imagine que você vai fazer assim, olha, vou falar uma coisa absurda, tá? Eu vou fazer um novo processo de pregar um prego, né? Que eu não use martelo. Por exemplo, um processo novo, inusitado, né? Que está acontecendo, sendo implantado, por exemplo, na Mercedes. Eles não vão realmente colocar esse processo em prática sem saber qual é essa contabilidade de energia, né? Que impacto que isso vai dar, qual é a energia útil para realmente transformar essa energia, né? Então, isso é muito, muito, muito importante, né? Você saber, olha, isso vai ter tantos quilojoules de energia, ou tantos joules de energia nesse processo. Quanto que eu vou precisar de captação de energia da luz, do sol, ou de água, e de recursos de matéria-primas diferentes, né? Então, Cláudio, você além que de vai muito além dos nossos processos. você além de engenheiro químico, mestre em umas 30 engenharias, você é engenheiro de produção também, que eu sei. Me diz uma coisa, são duas perguntas em uma, que é, primeiro, o Brasil hoje, como é que está o nosso cenário no que tange a produção mais limpa? Como é que a gente está se posicionando comparado ao mundo? Porque muitas das vezes, no passado, a gente tinha muito daquilo. Quando uma tecnologia nova chegava lá na China, lá nos Estados Unidos, no Japão, a gente sempre brincava de uma maneira muito pejorativa. E daqui 30 anos chega no Brasil, né? Hoje não é mais assim, né? Hoje a tecnologia, com a globalização, aconteceu em uma parte do mundo, já está no planeta inteiro. Mas como é que o Brasil está posicionado comparado ao restante do mundo hoje, no que tange a produção mais limpa? E no caso das engenharias de produção hoje, dos cursos no Brasil de engenharia de produção, como é que esse tema está sendo tratado? Ele já é abordado de uma maneira bem incisiva ou ainda está muito ali no começo? Como é que está isso? Olha, eu não posso falar que ele está muito no começo e não também está ao extremo do top. Eu acho que o Brasil tem uma grande preocupação com isso, sim. Principalmente as nossas IES, as nossas universidades. Tem universidades que realmente abordam com bastante propriedade, e eu vou um pouco além. Ele exporta professores e consultores até para a China, viu? Para fazer palestras e treinamentos na China, né? Para realmente falar para eles como é que realmente não é simplesmente eu quero realmente fazer um sistema, uma recuperação ecológica ou no ecossistema que eu danifiquei e agora eu vou sair atabalhadamente para fazer isso. Não, tem que ter um critério, tem que ter uma metodologia. E é aí que o Brasil vai lá até a China, com professores que eu conheço, vão lá e realmente mostram para eles como é essa metodologia da produção mais limpa. Uma coisa organizada. Isso eu estou falando a nível acadêmico. Sim. A nível empresarial, claro que as grandes empresas detêm isso, né? As pequenas e médias empresas ainda não, mas as grandes empresas, posso citar sem merchan, né? As montadoras, companhias de papel, como o Papel Suzano, por exemplo, que o presidente, o CEO foi um ex-diretor meu, com muito prazer eu falo isso, e eu sei que ele se preocupa muito com a moeda da pegada de carbono e utiliza a produção mais limpa, e Natura e assim por diante. Então, quer dizer, nós estamos num termo que poderíamos estar melhor.
melhores do que realmente estamos. Mas não estamos também na pré-história disso, não. Bacana. Eu acho que tem que ser um termo mais divulgado e, principalmente, quando se fala de redução de custo, o pessoal pensa só em algumas reengenharias, algumas aplicações de metodologias japonesas, mas não, a situação é muito mais profunda. E aproveitar a situação da parte da visão, imagina, eu quero reduzir o meu custo, mas com uma visão sustentável. Olha que coisa maravilhosa. Aí sim você pensar para frente, né? Porque como o Renato falou, como você falou, temos uma moeda hoje em dia caríssima. E o Brasil, glória a Deus, realmente é farto. Água, por exemplo. Verdade. Né? E isso faz totalmente, é um dos itens que faz parte do processo da aplicação da produção mais limpa. Né? Sensacional. Agora, desculpa, pode falar. Pode falar. Não, que aí daqui a pouco a gente vai ter que entrar de falar algumas coisas, por exemplo, que eu citei uma Natura. É importante dar realmente ponto para quem se preocupa, né? Imagina que a Natura tem um programa de prática sustentável até 2050. Isso é uma coisa que, para nós, planejamento assim a longo prazo, parece que não é uma visão muito de brasileiro, né? Exatamente. Então, quer dizer, mas a Natura tem. A Natura tem, por exemplo, uma matéria-prima que ela mudou a formulação, que ela ficou, 90% das fórmulas delas são totalmente de ingredientes naturais. Então, quer dizer, e ainda isso ajuda o quê? Economicamente, as regiões que fazem as extrações. A gente brinca então, isso aqui é sustentável. A gente brinca aqui com essa questão, fazendo merchan, mas tem que fazer mesmo, porque dá orgulho quando a gente pega uma empresa brasileira que é modelo pro mundo em alguma coisa, né? Exatamente. Porque não tem, imagine, uma empresa que não usa mais animais para fazer, para testes, né? Eu sei que tem muitas ainda farmacêuticas que estão nesse patamar, né? E aí, vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado e falar da logística reversa, né? Porque dá coceira, né? Um bom engenheiro de produção, não tem como. Uma logística reversa, vamos pegar um produto que a gente sabe aí, um produto, o Ecos, por exemplo. É um produto que é totalmente sustentável, né? Ele tem ela fez parcerias com fornecedores, eu falei Braskem, né? Que realmente permite a reciclagem da matéria-prima. Né? E aí ganha o selinho lá de produção como chama? Plástico verde, que se fala porque ele é altamente reciclado. Isso tem que bater pau. Agora, para terminar, ainda nesse exemplo da Natura, e energia solar, que vocês são mestres da implantação disso, né? Pô, imagine, a fábrica de Cajamar tem quase 2.000 metros quadrados que eu conheço lá. Eu fui num projeto lá. Ela é inteira abastecida de energia solar. Fantástico. Você sabe o que é isso? É simplesmente tirar, reduzir quase 40 toneladas de emissão de carbono. Sensacional. Né? É um negócio, assim, realmente brutal. Renatão, a gente está partindo para os... interessante, né? Porque isso está associado à mitigação das mudanças climáticas, né? Então, quando você falou da redução de carbono, é justamente isso, né? Tudo que você produz, cada etapa, a famosa pegada do carbono, que está associada à produção mais limpa, cada ação que você toma, ela representa, no final, uma tonelada equivalente de CO2 que seria gerado, né? Então, quanto você deixou de gerar, de produzir, né, desse CO2 e quanto, por exemplo, né, um dos casos, e o quanto você contribuiu para que você pudesse ali ter uma pegada de carbono mais verde, vamos dizer assim, né, mais sustentável. Que é como o Cláudio falou, né, algumas empresas são campeãs, vamos dizer, em levantar essa bandeira e aplicar isso não só nos seus processos, né, não só nos seus produtos, mas em tudo. Né? É na embalagem, é no fornecedor, é em como ela vai deslocar isso, né? Como que ela vai transitar isso.
né? Então Ponta a hoje ponta no processo. exatamente. E aí, mas isso requer uma atenção, né? Vou fazer o outro lado da mesa, porque quando você faz isso de forma consciente, é muito interessante. Muita gente fala, vamos colocar veículos elétricos. A gente vai falar só sobre veículos elétricos numa live também. Veículos elétricos não vai te resolver o problema, porque daqui a 3 a 5 anos você vai ter que descartar todas as baterias. Pois isso é um impacto enorme no meio ambiente. Mas espera aí, a biomassa? E quando você fala de uma produção mais limpa, de etanol, por exemplo, e aí você tem uma manutenção dessa frota veicular de forma adequada, uma regulagem correta dos motores de ciclo Otto, por exemplo, e aí você naturalmente elimina a emissão de CO2. Você percebe? Você tem a queima completa do combustível. Quimicamente você não gerou, né, contaminantes. Então, quer dizer, você começa a ter esse contraponto também. Puxa vida, mas eu vou ter minimamente o CO2 indo para a atmosfera. Tá, mas o quanto isso vai me gerar, né, vamos dizer assim, de impacto contra uma bateria, por exemplo, que está sendo descartada, né? Então, as empresas fazem essa analogia também. Em 3 anos, quanto eu gerei de CO2 baseado num combustível oriundo de biomassa, e o quanto eu tive que descartar de bateria, por exemplo, ao longo de 3 anos, porque não é só a bateria agora do sistema de cockpit, né? Aquela bateriazinha lá que a gente tem, 45, 60, 50 amperes. Agora você está falando da bateria do carro, né? Então, quer dizer, um banco de baterias maior, né? E vamos considerar que, por mais que você fale assim, poxa, o Brasil hoje não tem baterias diferentes de chumbo ácido, quer dizer, você está descartando uma bateria de chumbo ácido, né? Você está descartando uma bateria que não é uma bateria de ciclo profundo, né? E aí você fala, não, mas eu tenho íon de lítio, tá bom. Como é que você faz o íon de lítio? Vou pegar os meus amigos unicórnios de asas reluzentes, eles levam para um mundo mágico encantado e transmuta a bateria de íon de lítio. Olha, você vai ser cobrado por essa informação detalhada, hein? Ô, Renato, 2 minutos. Aqui a gente ainda está no improviso, o canal ainda está na base do improviso, a claquete sobe com 2 minutos para finalizarmos nossas considerações finais. Galera, é isso aí, né? A nossa meia hora. Queria aí agradecer a participação de vocês, brincadeiras à parte, né? Mantendo aqui os nossos apoiadores. Queria agradecer aí a presença do Cláudio, e a gente vai se ver muito ainda aqui no canal, tem muito assunto. Vocês viram que um assunto puxa o outro, tá tudo interligado. Isso é engenharia, isso é tecnologia. Exatamente. Obrigado, Claudião, pessoal. Fernandão, suas palavras finais, Claudião, despedir aí da audiência. Eu tenho certeza que muita gente te assistindo nesse momento e vai ter muita gente que vai ver esse vídeo depois. Então, tá contigo. Olha, pessoal, eu como bom engenheiro de produção, o engenheiro de produção não é muito diferente das outras engenharias, porque cada projeto vai ter um custo, óbvio, né? Ele vai ser edificado e a primeira coisa que o cliente vai querer saber qual o custo desse projeto, né? Mas com a produção mais limpa e com todo esse fator de energia, a gente vai ter que se preocupar a partir de agora com o custo energético. Exatamente. Este é o ponto, é um denominador importantíssimo para os projetos que vão ser implantados a partir de agora. O que já está sendo implantado. Maravilha, Claudião. Energético. Maravilha. Obrigado, Cláudio. Muito obrigado pela participação, pelo convite. Estamos aí sempre para trocar figurinha. Valeu, galera. Inscreva-se no canal, ative as notificações e nos vemos na próxima terça. terça. Valeu. Forte abraço, pessoal.